Valores e normas que nós vamos trabalhar hoje, tá? A gente lembrando que eu já fechei nota, né, dos 2 testes, da atividade avaliativa e da participação. Aí hoje eu vou lançar a nota da prova, tá bom? Depois, mais de tarde, vocês podem olhar lá que eu vou colocar a nota da prova também. Certo? Gente, deixa eu falar com vocês. Vocês acham... Deixa eu até baixar aqui um pouquinho. Quando a gente fala assim de valores, vocês acham que... Vamos falar no contexto da nossa sala aí mesmo, né? Do pessoal da turma aí. Vocês acham que os valores são iguais, são diferentes? O que vocês entendem por valores? Eu acho que são diferentes. Daiane. Daiane. Diga. Eu acho que, tipo assim, os valores, normalmente, eles são parecidos por causa de um padrão social, né? Mas a gente aprende, eu acho, né? A gente aprende na família, às vezes até na escola, né? Os valores. E aí, eles podem variar, né? Mas é o que a gente considera certo. Eu acho que é tipo uma moral. Oh, interessante. Quem mais quer falar? Ó, a Gabriela falou que acha que os valores são diferentes. Quem mais quer falar? Eu acho que é diferente, porque cada pai dá uma educação que ele bem entende, geralmente parecida com o que ele recebeu. Mas a maioria, sim, já entende que tem que respeitar a professora, os pais, mas foram criados de um jeito diferente. De forma diferente? Muito bem. Quem falou foi a Isabelle? Muito bem, Isabelle. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês hoje o seguinte. Os valores, eles acabam que são diferentes de acordo com a família que a gente vive, né? Então, por exemplo, podem ser sinceros aqui. Deixa eu até ver, eu quero ver a carinha aí de quem está se apresentando a mim hoje. Existem famílias, por exemplo, que eles estipulam assim, meu filho, esse tipo de filme você pode ver. Esse tipo de filme você não pode ver. Então, ou seja, a classificação ali, todo filme tem aquela classificação, né, da idade. Mas existem pais que eles permitem que os filhos vejam os filmes que eles quiserem. Outros pais não. Música, por exemplo, existem pais que deixam os filhos ouvirem, por exemplo, funk. Existem pais que não gostam que os filhos ouçam funk, né? Então, os valores, gente, eles são carregados mesmo de características da família, principalmente. Por mais que a gente fale assim, os valores da família mineira sejam, talvez, né, existam coisas muito parecidas, mas essa questão dos valores, eles estão muito ligados ao contexto familiar, ali mesmo. Igual, existem pais, por exemplo, que permitem que o filho fique até na rua até 9 horas. Existem pais que deixam até 10 horas. Então, isso aí são os valores familiares, né? Então, vamos lá para a gente entender melhor isso aí na página 43. Daiane, Diga. só te perguntar uma coisa. Quando eu tinha falado que os valores poderiam ser parecidos, claro que não vai ter uma muito radical. Claro que pode ter uma família que aceita tal coisa e outra que aceita o oposto. É que eu acho que eu não tinha entendido muito bem o conceito de valor. Eu achava que era tipo uma moral, assim, sabe? Por exemplo, um convívio social, que tem que ser parecido, né? Porque senão não tem como ter o convívio entre as pessoas. A gente vai estudar aqui, ou Sofia, mais para Sofia, Estela. Nossa, viajei, gente, agora. Estela, daqui a pouco, a questão, assim, de normas, de leis e de sanções.
Eu vou explicar para vocês direitinho, vocês vão compreender. Nós estamos falando, assim, dos valores que uma família prega, né? Que uma família pratica. Deixa eu dar um exemplo. Gente, eu não estou generalizando, por favor. Eu já convivi com algumas pessoas de outros estados, eu não vou falar o estado, porque às vezes tem gente que é de lá, que eles se maniam muito de xingar. Tudo quanto é coisa, aí vai e xinga. Então, para eles isso é normal. Vocês estão entendendo? Para esse povo desse estado, xingar muito, falar muito palavrão é normal. Eu já vi, e, gente, inclusive, eu não tô falando assim, eu já vi várias famílias que uma não é ligada à outra, assim, tipo, a família do meu marido com a minha família que vive nesse lugar. Então, assim, qualquer coisinha, prum, solta o palavrão, certo? Já nas famílias mineiras, eu não tô falando que é regra, tá? Não tô falando que é regra. Eu não vejo tanto esse hábito de xingamento, entendeu? É lógico que existe família que xinga, que é normal, mas eu tô falando assim, é menos habitual, deu pra você entender, ô Estela? Então, Eu entendi. mas aí você vai entender que as leis são para coibir algumas atitudes, as normas, elas não são, às vezes, leis, mas elas são uma espécie de orientação, e a gente vai estudar sobre as sanções, que seriam as punições. Mas nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Então, você entendendo, os valores, eles vão variar de acordo com a sua família, pode ser também com a questão cultural, tá? Mas a gente vai falar dos valores agora muito ligados à família. Ô, Gabi, você pode ler para nós o primeiro parágrafo da página 43? Vou compartilhar aqui com você. Só vou compartilhar aqui, Gabi. Espera um tiquinho aqui, rapidinho. Aí. Pode começar? Pode. A discussão sobre o que é certo e errado, justo e injusto, valores e condenáveis, valoroso e condenável, faz parte do nosso cotidiano. O ato de baixar filmes na internet, por exemplo, pode ser aceitável para algumas pessoas e condenável para outras. Isso acontece porque cada indivíduo sustenta valores distintos que são resultado das interações sociais que mantemos desde o nascimento, assim como do período histórico a que pertencemos. Os valores não podem ser compreendidos como inquestionáveis, imutáveis e rígidos. Por isso, escolher entre o bom e o mau o caminho é sempre uma tarefa complexa. Pode terminar, Gabi. Os valores sustentáveis por um grupo de pessoas suscitam a criação das normas que visam garantir que esses valores sejam mantidos ao longo do tempo, bem como a sensação cujo objeto é cobrir o descumprimento da norma. Em uma família, os pais ou responsáveis têm a função de perpetuar a manutenção de valores compartilhados pelos grupos sociais de que fazem parte. Por exemplo, alguns pais não permitem que seus filhos assistam a determinados programas de TV, considerando inadequado para a faixa etária, enquanto os outros não veem problemas nisso. Neste capítulo, estudaremos o que são valores e normas e qual sua relação com a norma. Então, gente, nós vamos ver aqui que os valores, né, eles vão variar. Então, eu não posso falar, por exemplo, que os valores da Viviane, né, da mãe da Gabi, é o mesmo valor da mãe da Estela ou da mãe da Isabelle, entendeu? Então, gente, os valores, eles podem variar. É lógico, como a Estela falou, existem coisas, gente, que são inquestionáveis, que você deve praticar na sua vida, né? Por um bom senso, né? Existem coisas que talvez não sejam uma lei, mas é uma recomendação, é algo que vai te ajudar a ter uma boa convivência. Igual na escola. Quando acho que foi a Estela que falou a questão da escola. Lá na escola, as professoras lá do maternalzinho, elas já ensinam valores para os seus alunos.
Ou seja, falar obrigado, né? Reforçar isso aí, agradecer, dar bom dia, boa tarde, né? Dividir as coisas com os coleguinhas. Esses valores são ensinados. E eu queria falar com vocês o seguinte, que quando a gente fala de valores, os valores eles podem variar. Os valores eles podem ser, só para vocês distinguirem bem aí, que eu trabalhei isso com o sexto ano, esses dias, eles podem ser valores monetários, né? São coisas que têm um valor em dinheiro, valores sentimentais e valores, como a gente fala aqui, valores ligados à moral, às nossas atitudes. Tá dando para compreender, gente? Sim? Então tá. Sim. Ok. Ô, Maria Fernanda, na hora que for para ler, eu te falo, tá bom? Aí, gente, vocês Aquela podem... hora eu não sei o que eu tinha mexido, não. Eu até entrei no notebook agora. Eu tinha desconectado o áudio. Aí depois eu vou ter que configurar no celular de novo. Aí eu entrei agora pelo notebook. Ah, então tá. Então, gente, vocês podem marcar aqui, ó. Ah, gente, outra coisa sobre os valores também. Os valores, assim como a moral, eles vão se modificando com o tempo, muita coisa, tá? Então, por exemplo, vamos falar de antigamente, assim. Uma mulher valorosa, recatada, ela não podia ficar conversando com um homem, por exemplo, né? Uma mulher, gente, antigamente não podia, não. Uma mulher casada, ela não podia encontrar uma pessoa, um amigo e conversar, não, né? Hoje em dia, você pode, a mulher que é casada, lógico, gente, tudo de acordo, né? Pode encontrar, conversar com um homem, mas antigamente não podia, gente, porque era imoral, fugia dos valores, né? Não era uma atitude condizente com a época. Da mesma forma que era, por exemplo, imoral, né? Uma mulher que valorosa não podia, era querer participar de assuntos masculinos. Né? A Maria Fernanda regalou o olho. Maria Fernanda. Lá na Grécia Antiga, tô falando assim, gente de tempos passados, né? Tinha um lugar que chamava Gineceu, que era só onde as mulheres ficavam, porque elas não podiam frequentar os mesmos lugares que os homens, né? Então, os valores, como moral, eles vão... Até acho que quando a gente tinha estudado, até na igreja, né, tinha o lugar das mulheres sentarem e dos homens sentarem. Sim, antigamente Acho era que assim. Você tinha até comentado com a gente. Falei com vocês, é tanta coisa que eu falo, gente, que às vezes até me esqueço, me perdoe aí. Mas as coisas, os valores vão mudando, Maria Fernanda, com o tempo, né? Imagina se a gente vivesse se os valores não mudassem, como é que... Existe valor que deve ser preservado, mas existem valores que devem ser modificados mesmo, senão a gente vai ficar vivendo... Igual na igreja católica, eu sou católica, né? Respeitando a religião dos outros. Mas, tipo assim, alguns papas, eles podiam interferir. E tinha outros que eram bem tradicionais. Igual, pra gente, o antigo papa, ele já virou santo, porque ele não passou pelo purgatório. Lógico que tem outras religiões que não acreditam da mesma forma. Mas é igual agora o Papa Francisco, ele é bem mais tradicional. Tipo assim, ele segue tudo assim, ó. Tipo assim, ele não muda as coisas assim. Foi só semana passada que ele tinha feito alguma outra coisa lá que eu esqueci agora o que era. Aí que foi a primeira mudança dele na Constituição da igreja. Fora isso, não. Aí tinha É bem tradicional os valores da igreja, né? disso. Tipo assim, Seria seguia isso, tudo né, Maria assim. Fernanda? Uhum. Ele segue bem à risca assim, os valores pregados né, da lei da igreja. Mas antes de a gente continuar falando mais um pouquinho sobre os valores, eu vou falar sobre os juízos. Já ouviram falar dos juízos? Os juízos, eles podem ser de fato e tanto de valor. Nós vamos entender a diferença aqui, então. Estela, começa aqui para nós, fazendo favor. Os juízes. Daiane, mas a Maria Fernanda não queria ler? Eu também quero, mas ela tinha pedido primeiro. Desculpa, Maria Fernanda, você pediu primeiro. Leia, por favor, Maria Fernanda, depois a Estela lê o próximo.
Segundo, segundo a matéria, o mito dos 70 mil pensamentos por dia, apresentada no site Discovery Magazine, os estudiosos de neurociências acreditam que um ser humano é capaz de produzir em torno de 20 mil pensamentos por dia. Muitos desses pensamentos são estimulados pelo contato com outras pessoas, por circunstâncias e situações, ou de uma forma geral, pelos vários tipos de interação que está em avaliações e julgamentos, por exemplo. Que deu uma travadinha aí no final, tá? Então, só vou repetir aqui porque travou, Maria Fernanda. Muitos desses pensamentos são estimulados pelo contato com outras pessoas, por circunstâncias e situações, ou de uma forma geral, pelos vários tipos de interação que recebemos com o mundo. Dessas interações, realizamos também avaliações e julgamentos, por exemplo. Então, nós vamos ver, gente, que os juízos eles podem ser de fato de valor, por quê? Quando eu estou falando, por exemplo, de juízo de fato, eu estou falando aquilo que algo realmente é. E quando eu estou falando de juízo de valor, eu estou atribuindo uma qualidade ou estou desqualificando aquilo ali. Então, vocês já pararam para pensar, gente, que nós conseguimos produzir, na verdade, em torno de 20 mil pensamentos por dia? Olha que loucura, gente. É muito pensamento. Eu acho que mais. Muito, não é? Mas eu não sei qual o critério que foi usado aqui, não, sabe, Estela? Assim, porque costuma acontecer o seguinte, isso acontece demais comigo, vocês vão me falar. Pensei, por exemplo, no controle remoto. Aí eu lembrei que eu tenho que comprar uma pilha para o controle remoto que está lá no quarto. Aí eu lembrei que a televisão que eu uso controle remoto, ela precisa de, entendeu? Porque o que acontece? Um pensamento, ele gera outro. Acontece isso com vocês? Demais. Né? Associação de pensamento. Você lembra? Igual, olha como é que é. Eu olhei para Estela, eu falei Sofia, porque eu associei. Olha como é que é a cabeça. Eu associei que a Estela é irmã da Sofia. Então, eu troquei o nome. Então, gente, a cabeça da gente, um pensamento associa o outro. Então, pode ser por conta disso que foi colocado aqui 20 mil pensamentos por dia, tá? Pode ser falando assim de uma coisa, aí leva a outra, aí dá 20 mil. Aí pode acontecer. Oi. E quando eu não tô pensando, eu penso um pensamento que eu não tô pensando? Júlia. E a gente pensa tudo ao mesmo tempo. Às vezes, eu tô pensando nada. Você pensa nisso. Mas deixa eu falar com vocês. Uai. Quando você tá parada, que você tá assim, deitada na cama olhando pro nada, você pensa, você não consegue ficar sem pensar. E você sabia que esse negócio do pensamento, de você ficar parado, olhando pro nada, era importante pros gregos, vocês sabem, né? O ócio. Porque aí você tá pensando, Júlia, não tem jeito de não pensar. Pensa comigo. Um pensamento leva a outro. E você tá lá parado. Daiane, diga. Até mesmo, por exemplo, você tá pensando supostamente pensando em nada, você tá pensando que você não tá pensando em nada. Exatamente. A nossa mente é algo muito complexo, né? É muito complexo. Daiane, sua aula tá meio doida. Meu cérebro agora, sei lá, tá me falhando, parece. Eu estou filosofando, eu já fui lá na Grécia, já voltei. Oh, meu Deus, mas vamos falar do muita juízo. coisa aqui na minha cabeça. Não, a gente falar. Mas nós estamos distraindo, porque nós estamos raciocinando o que é o pensamento, né? Como que nós pensamos e associamos. Deixa eu resumir aqui para vocês, Isabelle. Como que nós pensamos e a gente tem a capacidade de associar um pensamento no outro. Entendeu? Eu penso na Isabelle. Aí eu penso que ela mora em Memiri. Aí eu pensei que eu fui em Memiri ontem. Entendeu? Nós temos esse costume. Isso chama... Ai, meu Deus. Aí tem um nome, gente. Vocês estão estudando no nono ano. Tô ficando doida, não. Vocês estão estudando no nono ano. Isso aí. Oi. Então é tipo minha mãe pensar em meu nome, só
só que em vez de falar o meu nome, fala o nome do meu irmão, tipo Pedro. Só Não, que ela tá gente, pensando eu tô em mim. brincando, não. Quando eu falo o negócio da Estela e da Sofia, eu brinquei com vocês. Mas um pensamento, ele a gente associa um pensamento ao outro. Quando você lembra, por exemplo, você lembrou de alguma coisa do Daiane, colégio, aí você associa um amigo, aí associa várias situações. A nossa cabeça é assim. Daiane, então mesmo sem eu pensar, eu tô pensando em um pensamento. Exatamente. Isso aí, tá, gente? Isso aqui eu não tô falando da Nossa. questão científica, não. Eu tô falando do meu achismo, tá? Quando você tá parada, você pensa. Por isso que eu falei que na Grécia Antiga, as pessoas, ó, ricas, elas ficavam ociosas. O que era isso? Elas ficavam paradas. Porque nesse momento de ócio, nesse momento que elas estavam paradas, elas tinham poder de criação. Entendeu? Então, os escravos que faziam os trabalhos pesados, enquanto as pessoas que tinham uma condição melhor ficavam paradas para criar leis e tal. Mas vamos fugir desse assunto para a gente falar dos juízos? Daiane, Diga. eu tenho uma dúvida, tipo, mãe, pensa no meu nome, pensa em mim, aí fala o nome da minha irmã. Fala de novo? Não, tipo, minha mãe pensa em falar meu nome, mas ela acaba falando da minha irmã. Aí que tem. Aí tipo, também que é um pensamento impulsivo, tipo, você fala um outro nome, sendo que não é esse que você queria falar. É porque, assim, gente, isso aqui eu não sou expert nesse assunto, né? Isso aí é mais a questão dos neurologistas que vão saber explicar melhor para vocês. Mas eu acredito que isso seria uma associação. Entendeu? Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu chamei sem querer a Estela de Sofia. É porque eu associei que elas eram irmãs, então foi coisa da minha mente, entendeu? Mas essa questão da mente, ela é muito complexa, né? Existem vários estudos, gente, sobre a mente, né? Vários cientistas, neurologistas, eles não conseguiram explicar essa questão da mente, do raciocínio. Tem muita coisa ainda para desvendar, tá bom? Vamos agora para... Ano que vem a gente vai estudar um pouco sobre o corpo e a mente. Ano que vem. Tudo é ano que vem também, né, gente? Mas agora nós vamos estudar sobre juízos de fato e de valor. Então vamos lá. Juízos de fato, gente, no caso, seria aquilo que algo realmente é. Entendeu? Então eu falo assim, ó. Juízos de fato. Ali na rua tem um carro. Aquilo que está ali na rua, parado aqui de frente, é um carro, é inquestionável. É um juízo de fato, entendeu? Quando eu falo assim, isso aqui é um copo. Então, isso aqui, gente, isso aqui não é uma panela. Isso aqui não é uma xícara, isso aqui é um copo, então é um juízo de fato. É algo que isso realmente é. Tá dando para compreender? Tá? Então, gente, isso é o juízo de fato. Agora, quando eu falo de juízo de valor, eu estou, no caso, fazendo uma avaliação subjetiva. Quando eu falo assim, ó, esse aqui é um copo bonito. Eu estou avaliando, com a minha opinião, esse copo. Falei que ele é bonito, tá vendo? Ou eu falo assim, essa cadeira é confortável. Eu achei confortável, mas às vezes outra pessoa pode não achar ela confortável. Entendeu? Então, o juízo de valor é como eu qualifico aquilo ali. Né? Então, o juízo de valor, gente, ele é muito subjetivo. Pode ser, por exemplo, que o Joãozinho fala assim com o Pedrinho. Nossa, aquela menina ali é linda. Aí o Pedrinho, não, eu acho ela feia. Por quê, gente? Cada um faz uma avaliação da forma como ele qualifica aquilo ali, se acha bonito, se acha feio, entendeu? Então, não prestem muita atenção, porque eu gosto de colocar isso em prova para que vocês não se confundam. Igual aqui deu um exemplo assim, ó. Pode até marcar aqui, tá, gente? Podem até marcar. Daiane, Diga.
Mas, por exemplo, se eu for falar, igual o copo que você mostrou, tá metade cheio. Mas aí alguém pode falar que tá meio vazio, entendeu? Isso é subjetivo ou seria um juízo de fato? Aí, ó, gente, hoje vocês que estão me buscando pra filosofia, ó, pra embolar a cabeça. Vamos pensar aqui. Ô, Estela, tô brincando, mas isso aqui, quando eu estava na antiga 8ª série, que é o 9º ano, uma aluna, uma colega de escola fez essa experiência. Se eu falar assim, ó, esse copo, ele está cheio ou está vazio? Não. Quer ver? Tem muita água, tem muito líquido ou pouco líquido? Médio líquido. Ó, Pouco líquido, eu acho. Pouco eu acho que líquido. eu não fiz a pergunta de forma correta, mas vamos pensar. Isso aqui é água. Se a Estela chegar aqui na minha casa e pedir água, eu vou falar assim, se eu der esse tiquinho de água aqui pra ela vai ficar assim, nossa, Daiane tá com miséria de água. Nossa, mas... Ou se eu te der esse tantinho aqui de suco, é pouco, não é? Agora, vamos pensar que isso aqui é de pirona. Aí, se eu chegar com isso aqui pra Estela, ela vai dizer, nossa, vai que esse tanto de pirona? Você tá entendendo? Então, isso aí, Estela, vai do que tá aqui. Se for água, é pouco. Se for suco, é pouco. Mas se for, por exemplo, se eu encher esse copo aqui, até aqui, de suco, tá ótimo. De água, tá ótimo. Mas enche até aqui de café. Entendeu? Então seria um juízo de valor, tipo, que depende da situação? Aí depende da situação, depende do que é. Se eu falar assim, vou te dar um copo duplo de café. É café demais. Agora você sabe te dar um copo duplo de água. Você tá entendendo? Mas eu não vou dar assuntos complicados na hora da prova, não, tá, gente? Eu vou trabalhar assim com vocês. Por exemplo, se uma prova... Nossa, gente, a aula já tá acabando. Nossa, eu nem falei nada. Passou muito rápido hoje. Nossa, Deus. Se eu falar com vocês... É igual tá aqui no nosso material. A prova de matemática está extensa. Se ela tem 30 questões, ela é extensa para qualquer um, gente. Entendeu? Eu não estou atribuindo um valor. Ela tá grande, pronto, acabou. Agora, se eu falar a prova de matemática, para mim tá difícil, pode ser que para a Gabriela esteja fácil. Vai depender do grau de estudo, né? Ou do grau de assimilação que eu tive do conteúdo. Entendeu? Então, é só você lembrar. Juízo de fato é aquilo que algo realmente é. E juízo de valor é algo que eu, a partir da minha subjetividade, eu vou avaliar. Sendo bonito ou feio, sendo gostoso ou ruim, né? E tipo um alimento. Tem gente que adora quiabo. Tem gente que tem pavor. Não é? Então, aí já é uma coisa, algo mais subjetivo. Deu para entender, gente? Ô, Daiane, Diga. então isso depende do elemento que tá. Se for, dependendo da visão da pessoa, se for muita ou pouca, é basicamente isso. Isso. Aí vai depender do se você gosta ou não, né? Do seu gosto. Deu para entender? Então, vamos lá. Gente, isso aqui é importante marcar também, ó. Vamos lá, então. Ô, Júlia, leia para nós. Emitir juízos. Júlia Guimarães. Ah, tá, sou eu, calma. Eu boiei aqui. Ô, Daiane, depois eu posso ler? Pode? Vamos lá, let's go. Emitir juízos sobre o mundo é uma das características que nos enfim, dos demais animais. Isso acontece porque o ser humano se impressiona com tudo o que existe no mundo, sentindo atração ou repulsa, tudo aquilo que nos atira do estado de indiferença, da passividade. É o que é denominado valor.
Quando sentimos vontade de interagir com uma pessoa ou com algo que acontece no mundo, tanto de forma positiva quanto negativa, estamos atribuindo valor àquilo com que estamos nos relacionando. Então, gente, nós emitimos juízo a todo momento. A todo momento eu estou emitindo juízo, tá? Vocês também estão emitindo juízo. Então, e isso vai variar, né? Vamos falar principalmente do juízo de valor, né? Porque é algo subjetivo, vai variar a todo momento. Na hora que você está almoçando, na hora que você está dando uma opinião de política, de religião, de roupa, de moda. Isso tudo é chamado de juízo de valor. A forma como você qualifica algo, ou, né, como você descreve aquilo ali, você está emitindo seu juízo de valor. Então, os valores não são construídos somente pelas experiências do sujeito, olha que interessante, mas herdados da família e da cultura, né? Então, gente, vamos supor, uma questão de valor religioso, geralmente ele é transmitido a partir da família, né? E também a questão dos valores aqui, do que os pais ensinam aos filhos, como não conversar com estranhos, falar por favor, obrigado. Isso tudo, gente, é transmitido também pela família. Assim como eu falei na escola, que os professores também, né, ajudam a passar esses valores para as crianças. Ô, Isabelle, você tá aí? Tô. Deu para compreender agora, Isabelle? Agora eu entendi. Nós estávamos filosofando sobre a mente. Mas se você tá entendendo, então tá bom. Ô, Isabelle, já que você falou, fala aí pra mim um valor que sua família transmitiu para você, que você acha interessante. Ai, não sei. Sabe não? Não. Ó, vou te falar um valor que a minha família me ensinou. Tratar a todas as pessoas de forma igualitária, né? Tratar todo mundo igual. Ou seja o pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o azul, todo mundo. Então, essa é uma característica que eu carrego muito forte comigo. Gente, que eu vou falar, eu não gosto de gente puxar saco. Mas eu tenho pavor. Então, assim, eu trato todo mundo igual. Todo mundo. Então, é um valor que me foi transmitido. Entendeu? Então, é um valor que me é transmitido. Então, você, com certeza, depois você vai pensar e vai me contar um valor que foi transmitido a partir da sua família para você. Eu acho que eu já pensei, então. Acho que Conta. ser educado com todo mundo, as pessoas. Ai, você aprendeu direitinho, boniteza. Sabe? Desculpa que eu te cortei, Isabelle. Repete, por favor. Ter educação com todo mundo, dependendo se você conhece pessoa, se é mais próximo. Isso que eu falei, então você aprendeu direitinho. Você é uma moça muito educada. Obrigada. Então, gente, aí, a partir do conjunto de valores, sei que nós vamos entrar nas normas, tá? O Estela, que eu tava falando naquela hora, ó. Do conjunto de valores são formados as normas. As normas, gente, elas não são universais, como eu já havia dito. Então, é importante, gente, esse parágrafo aqui, vocês podem até escrever importante aqui do lado, tá? Não vou só marcar, não. Vocês escrevam importante mesmo, que eu vou cobrar em teste, em prova e tal. Então, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou falar com vocês. Ó, muitas vezes, norma e lei, elas podem ser confundidas, mas elas são um pouquinho diferentes. Ó, fala assim, ó. A lei, ela é geral, tá? Ela tem que... O seu cumprimento tem que ser obrigatório. Deixa eu até marcar aqui. Só um minutinho. Aqui. Já a norma é uma conduta a ser seguida, mas não é obrigatório. Norma e lei são usadas comumente como expressões equivalentes. Mas a lei seria o ato que atesta a existência da norma, que o direito vem reconhecer como de fato existente em uma cultura social. Então, o que acontece, gente? A lei, ela é, por exemplo, geral.
a norma ela pode variar. Então, vamos supor, por que ela pode variar? Vamos falar de normas da escola. A nossa escola, a norma exemplo, se você chegar até 10 minutos atrasado, você pode entrar na primeira aula. Não é isso, gente? Me ajudei. Acho que até 5 minutos. Até 5? Ah, obrigada. Então, até 5 minutos. Aí, talvez, numa outra escola, pode ser até 10 minutos. Tá dando para compreender? Então, o que acontece, gente? Então, a norma, tá falando aqui, ó, ela é um produto mais relacionado a um público específico. Agora, a lei, ela é geral. Então, se falar assim, é infração de trânsito você estacionar o seu carro na vaga na vaga de deficiente. É uma lei para o Brasil inteiro. E até, né, gente, em diversos outros países que tem, né, uma lei de trânsito bem formulada e tal. Mas a lei ela é geral e a norma ela vai variar de acordo com o público, de acordo com a instituição, né? Então ela pode variar. Ô, gente, a aula está acabando. Diga. Mas aí, por exemplo, essas normas, elas têm tipo um padrão social, assim, mais ou menos parecido? Não, existem normas, por exemplo, na igreja, que aí vai variar, né? Existe norma em diferentes colégios. Por exemplo, quando eu estudei no colégio militar, você só podia ir com meia branca, era uma norma do colégio. Entendeu? Então, ela vai variar de acordo com o grupo, com o público-alvo, entendeu? Agora, a lei é para todo mundo. E a norma, ela vai variar de acordo com a instituição. Depois a gente vai voltar nesse parágrafo aqui na próxima aula para a gente falar melhor sobre a lei e a norma, pode ser? Pode ser. É porque a aula vai acabar agora. Aí a gente... Mas escrevam o importante aí do ladinho, tá? E a gente vai falar